Olá pessoal, em clima de FENARRECO, vamos receber hoje para a gente saber da história, conversar, se aprofundar um pouco mais sobre essa festa maravilhosa que é a FENARRECO, o Oscar Camp, que participou, que fez a primeira gastronomia da primeira edição da FENARRECO, lá em 1986. Vai contar histórias pitorescas, coisas maravilhosas para a gente conversar e saber de tudo. E também ele, que é um símbolo da FENARRECO, o Ademir Moraes, ele que participa da Fundação de Turismo de Brusque e vai também contar a história, falar sobre a próxima FENARRECO, o que vai acontecer e tudo mais. Ademir, primeiramente falar da FENARRECO sempre para você é uma emoção, é uma coisa que te toca. Eu acho que é a festa que você mais se encarna, assim, como turismólogo, como um cara que trabalha no turismo, né, Ademir? Eu queria dizer que a FENARRECO, para mim, não é apenas uma festa, é uma alegria que eu tenho na vida de poder organizar e estar à frente de um evento cultural, gastronômico, e eu confesso que eu fico até emocionado, porque as pessoas hoje já estão me chamando de dinossauro da FENARRECO, de tanto tempo que eu estou na festa, mas realmente, eu estava pensando agora, nós estamos na edição de número 38, se não tivesse tido a época da Covid, que todo mundo acompanhou, foi um momento difícil, nós estaríamos comemorando a FENARRECO de número 40, seria uma edição histórica. Mas tudo isso tem a hora certa. E eu posso dizer para vocês que a FENARRECO, ela faz parte da minha história. Eu até já escrevi um livro sobre a FENARRECO, mas não exatamente como eu queria, porque eu gostaria de contar momentos assim que ninguém sabe, que só quem viveu a FENARRECO sabe que aconteceu. Quando você falou, eu lembro que até pela rádio Diplomata ou Cidade, eu não sei, não me lembro bem, até eu já fiz transmissão diretamente do pavilhão da FENARRECO. Está aqui no nosso roteiro. Contando a história da FENARRECO. Então, minha gente, eu fico muito grato de ser convidado para participar desse programa e ao lado de um amigo meu que entende tudo de marreco, porque não fale comigo sobre marreco. Eu como marreco, mas quem entende é o Camp. Mas o dele é bom. Camp, eu queria te apresentar, porque você é um cara que é um empresário do ramo da gastronomia, mas foi um dos, vamos dizer assim, fomentadores da FENARRECO lá em 1986, na primeira edição. Como é que apareceu esse convite para você fazer a gastronomia da FENARRECO? Por que apareceu isso? E claro, muito do relacionamento, o pessoal que você conhecia da Comutur daquela época, né, que era a Comissão Municipal de Turismo. Conta um pouquinho dessa história, porque tem muita história para contar aí, né? Com certeza. Como o Ademir falou, a gente faz parte que nascemos na FENARRECO, né? Obrigado pelo convite. E realmente foi uma surpresa agradável quando o pessoal da Comutur em 85, que o esboço dela começou em 85, chegou no Cacetinho Araújo do Brusque e meu pai era econômico, né? Eu estava junto, né? Meu pai era econômico, nós vamos fazer uma festa assim, assim, meu pai, vocês são loucos e tal, mas o pai aceitou, pensando nós que era igual fazer um casamento, né? E o pessoal da Comutur tal, tive alguns entusiastas, né? Outros nem tanto, e aconteceu a FENARRECO e estourou no primeiro dia. Quem eram essas pessoas entusiastas, ô Camp? O Rolf Kessler, o Valdir Valendoski, meu Deus, tem diversos. Sérgio Schutz, que eram. Exatamente. Tinha bastante gente, o Capitão Marlos, eu lembro até hoje que tem uma historinha, depois mais pra frente a gente vai falar dele. Então, são coisas assim que aconteceu. E a festa em si, ela estourou no primeiro dia, na sexta-feira de abertura. Já no primeiro dia? Tanto é que a festa foi programada para começar era para um meio-dia, porque era almoço, mas no caso de sexta teve o desfile e as bandas foram contratadas até às 23 horas, né, Ademir? Quem disse que o povo vai embora? Tiver que convencer. Primeiro dia ela se prolongou até 1h da manhã. E ali vocês já viram que ia virar, que ia estourar. Primeiro dia já estourou a festa e ninguém mais deu conta. Literalmente, ela acabou aquela festa muito bem, né? Mas poderia ser 1000 vezes melhor se nós tivéssemos acreditado um pouco mais no nosso povo, que na época compareceu em peso. E não era turista a primeira. A primeira era literalmente
brusquense, né? Famílias brusquenses, né? Na primeira edição nós fomos chamados de loucos, Sim. tá? Porque a gente tinha uma previsão, nós sabíamos que a equipe da Comutur, responsável pela divulgação, estava fazendo um trabalho grande, fora do estado, inclusive, porque a gente acreditava, mas éramos chamados de loucos e tudo foi uma surpresa. E num espaço pequeno, num né? espaço pequeno, porque no primeiro dia começou a faltar marreco, começou a faltar chopp. No final, nós se viramos porque a gente sabia que nós tínhamos um compromisso muito grande, porque nós divulgamos uma festa e não queríamos perder o respeito e a qualidade do evento. Então foi um tal de se virar para fazer acontecer. Tanto é, como eu disse aí, no primeiro dia faltou marreco, quando o pessoal da Comutur, naquelas reuniões, levantou para foi embora, que na época nós pegávamos o marreco da Sadia, que é o pato de Pequim, que é o marreco, foi pedido 1000 marreco, meu pai, quando eles foram embora, meu pai disse, tu vai se danar, tu vai comer marreco o ano todo, porque não vai vender isso. E vendeu 800 pratos no primeiro. A própria Sadia, isso aí que não conta é acreditava. o Sr. Rolf Kess, né? Ele de vez em quando nos conta isso aí, e o Sr. Rolf sempre dizia que a própria Sadia não acreditava. Quando nós vamos lá comprar 1000 marrecos, ele dizia, vocês vão ficar com esse marreco tudo encalhado lá, porque nós não vamos pegar de volta. Devolução. Não aceitamos devolução. Então foi aquela aposta que deu certo. E tá aí, nós estamos há 38 anos Sucesso. com essa festa, e hoje eu fico muito feliz, porque não importa onde a gente vai, Camp, estivemos agora há poucos dias em Brasília, e a FENARRECO é lembrada, fala-se da FENARRECO. Muito da gastronomia também, né? A gastronomia. Sim, a gastronomia ela manda hoje na festa, a gastronomia ainda eu acho que é o top da festa. Eu queria te perguntar, fazer 2 perguntas numa só. Como é que foi bolado esse cardápio da FENARRECO para a primeira edição? Como é que vocês chegaram? Vai ser isso, aquilo. E a partir disso, essa FENARRECO para as edições atuais mudou muito ou o que você acha que tem de diferente aí? Sim, mudou bastante. Para melhor. Né? Não que fosse ruim, mas para aquele tempo hoje não é mais viável, né? O cardápio foi montado com o pessoal da Comutur na época, e o que tinha meu pai comigo junto, que eu estava sempre no lado do meu pai. Vamos fazer o marreco, eu tenho um marreco viajante, que chama muita atenção, que era para levar. Então nós tínhamos... Era tratado, né? E a gente tinha que arrumar alguma forma de divulgar que também tinha marreco para levar. E criamos o marreco viajante, ele foi um sucesso. Detalhes, alguns pratos tinha nome, só mudava uma coisa ou outra, e era entregado em pratos. Isso. Só que não venceu. Acho que foi no outro final de semana, se eu não me engano, que aí nós mudamos o modo. Se você vai lembrar, que ali na entrada do castilho do restaurante, aí o que aconteceu? Fizemos um buffet pequeno, do qual nós próprios nos servíamos. A pessoa vinha com o prato, nós colocava o chucrute, e marreco. Então era uma coisa única, porque não vencia a montagem, eu quero um marreco isso, outro. Aquele tempo era só empratados. Hoje tem o buffet. Aquele tempo se vendia muito comida, por quê? Porque não tinha o que tem hoje, opções de gastronomia. Aquele tempo tinha a batata, o X-marreco. Isso. O X-marreco, que, se não me engano, foi o Formonte que fez, e a batata do Cisco, só. Sim. E tinha a dona Elis Píndola, que tinha o café lá naquela parte pequena. Então, assim, o que mudou para hoje? A facilidade de trabalho, de equipamento, logística. Nós tínhamos um forno a lenha que assava 30 marrecos a cada 3, 4 horas. Então não tinha como vencer. Nós tivemos que usar apoio das panificadoras, na época tinha panificadora, que nós fomos assar marreco nos fornos de... os mercados assavam marreco para nós. Ninguém mais venceu, então. Eu até queria complementar a tua pergunta, dizer o seguinte, que a grande diferença da FENARRECO que vocês começaram, né, porque eu entrei entrando, né, até porque eu sempre digo que eu sou um apaixonado desde das primeiras, mas é que naquela época o voluntariado, todo mundo fazia pela FENARRECO por ser
apaixonado mesmo. No final era todo mundo lavando louça, todo mundo cozinhando, todo esse mundo episódio aí que servindo. ele está falando, o pessoal da comutura, as esposas, né? ia para a cozinha lavar louça e não vencia. Não vencia. E hoje não, né? Hoje a gente profissionalizou, mas ao mesmo tempo perdeu esse espírito de a comunidade estar envolvida. A comunidade hoje, tudo que nós queríamos na FENARRECO tem, mas temos que pagar tudo. Não tem mais aquela coisa, vai lá, faz por amor, que não existe, mas hoje profissionalizou, as empresas entraram nesse campo de fazer os serviços e oferecer os produtos que a FENARRECO precisa. Né? Mas é claro. Então, só que eu sinto saudade, realmente eu sinto saudade daquela turma do voluntário que aparecia lá, que não dormia à noite, passava a noite lavando panela e cozinhando, como foi dito, preparando o marreco para o dia seguinte. Ô, Campi, eu queria te perguntar sobre o prato do marreco, para a gente não deixar passar batido. O que continha naquele prato? O prato continha purê, chucrute, repolho roxo, o macarrão, e o Merit, que era a raiz forte, que era uma das coisas boas. Você estava me falando em off aqui que é diferente de hoje, né? E quem fazia para mim era uma pessoa ali do Guarani, e eu ia buscar, na época eu tinha uma Paraty, eu tinha que vir com ela aberta, botava uma bombona, os vidros, e tinha que parar para respirar, porque não conseguia respirar de tão forte que é. Hoje era um pouco mais amena, né? Mas naquele tempo era raiz forte. E eram os produtos. Tu sabia que tu trabalhava com isso, então chucrute era uma coisa que ia muito bem. Na época existia, nós pegávamos, era tudo de Brusque, tá? O chucrute era da Corme. Você pega esse cardápio aí, ele é um cardápio de uma gastronomia bem local. Então a FENARRECO, ela chamou a atenção primeiro pelo nome, marreco, né? Que é uma coisa diferente do que o paulista tem, que o carioca, o paranaense, o gaúcho não é habituado com isso. É uma comida realmente típica nossa. E com esses ingredientes diferentes, isso chamava atenção, era coisa diferente que se podia oferecer. O produto diferente para a festa, né, Ademir? E além disso, acredito que algo que foi muito interessante também, o Campi já falou, nós não tínhamos muita variedade de prato. Tu não tinha muito o que escolher. Tínhamos alguns lanches e tínhamos esse prato tradicional da FENARRECO. Depois, vendia bastante. Daí vendia bastante. E repito, o que mais me faz feliz, e ainda hoje eu lembro com saudade, é de ver as pessoas botando a mão na massa para fazer acontecer, porque realmente chegou numa hora que ou para tudo ou vamos adiante. E a gente abraçou a causa, como falou o Campi, era secretário com a esposa, era o prefeito com a esposa, era a turma da Comutur toda, todo mundo ajudando. Até depois o Campi pode contar melhor, que tem a história da polícia, né? Que eu lembro dos carros da polícia transportando o marreco. Isso foi porque faltava marreco todo dia, então os mercados tinham que fazer. E aquele tempo a Hercílio Luz só tinha Hercílio Luz, não tinha muita rua de acesso. Então, por isso é que eu falei no começo do Capitão Marla, que ele era chefe ali do policiamento e ele fazia parte da comissão. Então, como é que nós vamos trazer esses marrecos para cá? Porque eles do carro, eles não deixavam passar. Então a polícia ia buscar, porque naquele tempo não tinha telefone, mas era via rádio que a polícia tinha. Se comunicava, tem que pegar marreco no mercado tal, na padaria tal. Eles vinham com a sirene aberta. Só que aí esse problema é o seguinte, acabava o marreco. Daqui a pouco acabou o marreco, a fila não andava, não tinha marreco. Quando a polícia chegava, daqui a pouco descobriram, quando entrava o carro com a sirene, tinha marreco, corria para a fila de novo. Passou a ser um aviso, a sirene passou a um aviso, chegou marreco. Ademir, eu queria perguntar para ti, desde a primeira FENARRECO, você é conhecido como apresentador da FENARRECO, né? E nessa FENARRECO, na primeira ou na segunda, você já começou, já foi apresentando, já foi pro palco? Não, na verdade, eu tenho uma história que... Eu lembro que você já era comunicador da época, né? Você trabalhava com a Ademar Tomazoni, quer dizer, eu acho que toda essa história. Também comecei na Rádio Cidade, eu fui um dos primeiros, na época... operador de som da rádio de cidade, de mesa, de áudio, depois eu passei a locução, mas uma coisa que é interessante, que depois eu parti para essa de ficar fazendo flashzinho direto da festa,
Até o dia que, no agito, eu lá no meio da galera, fazendo aquela festa toda, até que eu levei uma cotovelada no beiço, tive que ficar uns 2 dias sem parar, sem falar, porque realmente foi grande. Mas eu posso contar para vocês que, de todas as formas, as pessoas me chamam de a voz da FENARRECO, porque realmente a minha voz, ela já é conhecida. O Ademir é o cara da FENARRECO. Então meio que criou essa marca, né? Uma marca que eu carrego com muita alegria, a voz da FENARRECO. E não só isso. A própria FENARRECO, esse trabalho, abriu oportunidade para outra área que eu também gosto muito, que é fazer cerimoniais, né? Então hoje eu trabalho também com isso. Eu gosto de usar minha voz a favor de promoção de eventos. Então, mais a FENARRECO, eu digo que ela foi o portão de início nessa atividade que eu gosto tanto. Eu queria falar com o Camp. Cleito, o Cleito está fazendo a filmagem aqui para a gente. Consegue o DVD ali para mim, faz favor? Porque esse trabalho aqui é sensacional. O Camp estava contando a história que ele estava remexendo lá nas coisas dele em casa e achou esse DVD aqui, ó, que é sobre a primeira FENARRECO? É isso, 1986. Isso aqui, quem gravou, é totalmente amador, quem gravou foi um amigo meu, que era delegado em Brusque, o Woody Eduardo Machado. Ele andava com aquelas câmeras grandes, né? Sim. Não sei como é que era o nome daquilo. Então, ele gravou e um dia, anos depois, ele mexeu, achei isso aqui, não me interessa, fica para ti. E faz uns 2 anos atrás eu comecei a mexer nas minhas coisas e achei isso aqui. Deve ter se emocionado. Muito. Quando eu vi, até de Ademir, eu brinquei com ele, eu tinha costeleta, cabelo longo, e aparece o pessoal todo da Comotura. Sim, sim. E muita gente que não está mais entre nós, claro, faz 40 anos, 40 anos vai fazer. O prefeito da época, o Dr. Celso Bonandré. Foi o Dr. Celso Bonandré que começou. Então, foi sensacional. As bandas, né? As bandinhas lá fora, porque a lona lá atrás foi no 2º ano. Foi 87, até então era ali só a piscina e o salão. Então eu achei esse material aqui, olha, eu acho que é 1h e pouco, bem amador, mas consegue distribuir bem as pessoas, né? Consegue conhecer as pessoas. É muito legal. Legal mesmo. Eu queria te perguntar, Ademir, sobre a história de fazer a edição da FENARRECO, fazer a festa. A partir de que propósito se decidiu fazer essa festa em Brusque? Porque em Blumenau, por causa das cheias, né? Isso. Brusque também, né? Nós comentávamos de várias formas o motivo pelo qual a FENARRECO foi criada. Primeiramente, a gente se baseou também no que a Oktober fez para sair lá da tristeza que foi provocada pelas enchentes, mas nós sentimos no começo que o povo que ia para o Oktoberfest, eles estavam pedindo algo mais, ou seja, comida. Então daí surgiu essa ideia de fazer com que o pessoal tomasse chopp, se divertisse na Oktoberfest e viesse comer em Brusque. Daí nós fizemos uma festa, tanto é que nós hoje, pelo Ministério do Turismo, onde nós somos cadastrados não como festa de chopp, como era conhecida antigamente, como festa gastronômica. Era isso que eu ia tocar nesse assunto, sem querer te interromper, Ademir, mas e o Camp também, a questão da gastronomia, volta a falar disso da FENARRECO, porque assim, durante a Oktoberfest apareceram muitas festas alemãs, em várias cidades, Timbó, Itajaí, Marejada, e com solidez a FENARRECO ficou. A FENARRECO não parou. É que ela tinha um propósito muito claro, tá? O medo que nós sempre tínhamos, e eu repito, naquela época nós ouvíamos falar muito do baile de chopp, que era isso que todo mundo pensava que era a FENARRECO. E ao mesmo tempo, na divulgação, a gente sempre dizia, nós somos uma festa gastronômica, você vai lá para comer bem. E além de comer bem, é uma iguaria que para muitos é uma novidade, o marreco. Até hoje tem gente ainda que diz que não sabe o sabor do marreco. Não precisa ir longe, Camp. As minhas realezas, a primeira coisa que a gente chama elas, quando elas são eleitas, para elas conhecerem o marreco. Então, eu diria que a nossa proposta, ela sempre foi muito clara. Somos uma festa gastronômica. Nunca saímos desse trilho.
E o que você falou deu certo. E deu certo. Realmente era acontecia isso, o pessoal ficava à noite na Oktober, e ao meio-dia, tanto é que a nossa maior venda era o almoço, era o meio-dia. Até tem na história, gente, se nós ficar contando história, eu vou ficar um mês aqui, mas há quem diga também que Gaspar, vendo o sucesso da animação de Blumenau e a gastronomia de Brusque, tentou fazer uma festa que eles diziam que era para parar em Gaspar. Para não ser só a a gente até brinca e perdoe o pessoal de Gaspar. Aqui em Brusque aconteceu a mesma coisa, Guabiruba veio no nosso... Como nós somos de Carona Blumenau, Guabiruba foi feita fizeram 2 anos. Isso. Né? Na época também, os próprios restaurantes aqui do lado ganhavam em cima da gente, porque nós nas primeiras edições não dava conta. E aí iam pro restaurante. Iam pro restaurante, pro Chuma, na época do Guabiruba, também levou de carona isso aí. Então, todo mundo tentou cercar. Exatamente. Tanto é que hoje a gente escuta que a própria Oktoberfest já deu uma guinada na proposta deles e também está começando esse ano já a abrir mais cedo para poder ofertar também a gastronomia. Porque hoje as pessoas, a família, ela quer se divertir, claro que sim, mas nada melhor do que uma comida boa e diferente. E é isso que nós sempre procuramos manter. A FENARRECO, ela sempre teve essa proposta. Então, os agregados, as bandinhas, o chopp, tudo isso é da cultura. Mas a gastronomia típica alemã, essa aí, e me desculpem os outros municípios vizinhos, uma briga comigo quando eu digo isso, mas o melhor marreco ainda é o nosso. E olha que eu saio por aí pelo Brasil inteiro provando marreco para saber qual é o melhor, mas eu não tenho dúvida, o melhor marreco é de Brusque. Uma das melhores coisas que acontecia, que eu participei bastante, e era um prazer, quando nós fazíamos lançamento fora do estado, em São Paulo, tá? Fazia junto. Chegava lá, marreco, ele servia marreco, a gente via o prazer daquele pessoal comer o marreco, a gente se sentia lá em cima, orgulhoso por causa daquilo. Isso aí tem mais uma historinha que eu posso contar. Eu com o falecido Beto Carreiro, pegamos o avião, nós íamos para um desses eventos em São Paulo. Exatamente. E ele sempre dizia para mim, o Morales, eu só gosto de sentar no último assento do avião. E realmente ele sentava no último assento. E eu tinha que ir lá atrás, morrendo de medo. Até que um dia ele disse, o que está levando nesse isopor? Marreco. Ele me fez abrir o marreco dentro do avião, porque ele queria lambiscar o marreco. Era algo assim, onde a gente ia, o marreco era a sensação do evento. Até a gente, quando começou esse projeto, Festas de Santa Catarina, que a gente divulgava fora, Brusque era o... Olhava para Brusque, não, Brusque leva uma... Eu participei de algumas dessas fora. Os outros levam o chopp, levam a bandinha, levam tudo, mas não, Brusque tem que levar uma regra. A gastronomia isso era nosso, ninguém tirava a gente. Ô Ademir, você como turismólogo, cara, membro ali da Secretaria de Turismo de Brusque, e a FENARRECO atual? O que a gente pode esperar aí para esse ano? O que tem de novidade? Fala pra gente aí. Sobre a FENARRECO deste ano, eu posso até dizer para vocês que ela vem crescendo a cada ano que passa, tá? A grande conquista dos últimos anos, e que foi atacada de mestre, do ano passado ter feito a entrada gratuita. Eu já dizia, no ano passado foi o primeiro ano com a entrada gratuita, e eu dizia, agora ninguém mais vai tirar isso. Meu Deus, pensa em cobrar, é impossível. Então a grande guinada da FENARRECO é exatamente essa, a entrada gratuita. Nós já estamos esperando com certeza um grande público novamente, porque além de fazer entrada gratuita, as pessoas perguntavam, e como é que vai ficar a segurança disso tudo? É muita gente e vocês vão dar conta? Daí é que veio outro ponto positivo. O maior elogio da FENARRECO no ano passado foi que em relação à segurança, nós não tivemos problemas nenhum com segurança. Tá? Com essa identificação facial, o trabalho em parceria com a Polícia Militar, com a Civil, nós hoje podemos dizer que a segurança foi um ponto positivo da última edição. E para esse ano eu não espero nada diferente. Eu espero realmente uma multidão, esperamos que as pessoas venham. Nós estamos trabalhando
muito para recuperar também a vinda de turistas. Lembra aquele turista, Campi, que vinha no ônibus e que descia um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, e nós tínhamos na época, no começo, eu era o responsável, trocar plaquinha onde dizia número de visitantes, tanto, números de ônibus, ia lá e a Ademir botava 100 ônibus em uma FENARREC. Era lindo aquele pátio cheio de ônibus. Então nós tínhamos o placar da FENARREC, é como se eu estivesse vendo agora aqui na minha frente. Então lá e mudava, visitantes, tantos copos de chopp, tantos litros, tantos ônibus. Então esse é o desafio. A gente sabe que mudou o perfil de quem visita a FENARREC, né? Pô, quem diria que o visitante da FENARREC vem de avião até Navegantes e de lá eles vêm para cá, está acontecendo isso. Mas aquele perfil de vir de ônibus, 10, 20 ônibus, lotar os estacionamentos, isso aí é uma coisa que eu sinto saudade. A gente busca isso, mas as coisas se modernizaram. E falando disso, a FENARREC está moderna, ela está com muitas novidades. Queria até aqui cumprimentar o meu pessoal lá da Fundação de Turismo, né? Porque uma das alterações que nós fizemos também é sair de secretaria para ser uma fundação de turismo. Nós temos um pouquinho mais de liberdade para trabalhar. Independência, né? Independência. Hoje a gente pensa e executa. Primeiro a gente pensava para executar um trabalho enorme, né? Hoje a Fundação, a Juliana é a nossa diretora-geral, a nossa equipe trabalha de forma bem coordenada e organizada, então eu aposto muito. Eu quero dar os parabéns para você e para a sua equipe, essa atitude que esse ano nós vamos ter, literalmente, as bebidas chopp, tudo brusquense. Verdade. A praça de alimentação, quase 100% de Brusque. Então, eu acho que isso aí vai valorizar mais a festa, né? É a nossa cultura, vamos trabalhar com gente nossa, nós temos capacidade, nós temos gente capaz de fazer. Então, não, pelo amor de Deus, não tem ganha de outro lugar para botar tal, mas vamos dar prioridade. A praça de alimentação hoje quase 100%. A nossa proposta é essa. As cervejarias, todas de Brusque. Muito bem lembrado. Parabéns por essa atitude. Achei, quando eu achei magnífico. Muito bem lembrado. Campi, na primeira edição, se cobrava ingresso ou não? Não, né? Sabe que eu não lembro? Eu acho que não. Na primeira edição, eu tenho certeza que não foi cobrado. Não, mas as outras... eu não lembro. Depois sim, depois foi. Mas na primeira, acho que não. Então, porque o clube não era cercado, né? Não era aberto, né? Nós não tínhamos... O cara podia entrar lá pela lona de trás, lá sem pagar. O clube não era cercado. Nós não tínhamos nem um financeiro como é o nosso de hoje, que não passa nada. E outro detalhe que eu esqueci, na época, para o clube também foi bom a FENARREC, porque o clube também veio da enchente de 84 que destruiu. A prefeitura também investiu em cima do clube na época, fez reformas, que o clube ficou destruído também. Eu sei porque eu entrei como econômico pós-enchente, 84, final de 84 para 85. Nós entramos lá. Então isso também foi bom para o clube também, né? A FENARREC tem alguns dias específicos, né, Ademir? Criança, idoso, esse ano continua também com isso? Nós não abrimos mão disso aí, tá? Uma das exigências para contratar um parque de diversão é que tem um dia gratuito, é o lado social da FENARREC, a gente tem que prezar muito. Nós temos o Dia dos Idosos também, então já tem uma grande confirmação, porque os idosos aguardam com ansiedade o dia de poder vir para a FENARREC da melhor idade. A gente trabalha isso porque entendemos que a FENARREC ela nasceu e ela foi acompanhada por esses grupos. O trabalho que nós fizemos, Campi, esse ano, eu até estive à frente, que foi a FENARREC nas escolas. Coisa linda, tu ir numa escola onde criança de 8 anos já sabe o que é a FENARREC. Tocar música alemã e eles dançarem. É isso que nós queremos, preservar a nossa cultura. E o trabalho que a FENARREC está fazendo agora é isso. Nós tivemos um momento que para mim foi o pior momento da minha vida, quando uma vez nós tentamos mudar a proposta da FENARREC, inclusive trazendo músicas de fora.
Pensa a mesma coisa. Foi a grande vergonha que nós passamos. Mas esqueça o passado. Esqueça, a gente tenta, mas vê que não deu certo. Porque eu tenho dito, quem vem para a FENARRECO vem para conhecer a nossa cerveja, o nosso chopp, o nosso marreco, a nossa música, a nossa cultura, a nossa hospitalidade. Eles não querem ver aqui o que eles já têm lá em São Paulo. Eles querem vir aqui e ver como nós somos. Então eu sempre digo, eu sou o alemão mais falso da FENARRECO, né, porque eu não tenho nada de alemão, não aprendi até hoje a falar em alemão ainda, mas eu tenho muito orgulho dessa festa. Olha, a gente já está mais ou menos encaminhando aí, né, Cleiton, para o final, mas eu quero que o Camp fala de alguma curiosidade, algo que te marcou. Se falar de FENARRECO, na sua lembrança, o que te marcou, assim, que você achou engraçado, banda, servir banda, sei lá, algo que ficou pelo caminho. O que marcou na FENARRECO, para mim, foi uma coisa pessoal minha, porque eu nasci dentro da gastronomia do meu pai, que nós fomos para o Bandeirante em 71, começamos no Bandeirante, eu tinha 11 anos, e eu sempre segui meu pai na gastronomia. E a primeira FENARRECO, ela seguiu o meu pai estava, e eu já estava estudando gastronomia. E na segunda FENARRECO, meu pai era meu alicerce. Não fazia nada assim. E o meu pai, um dia antes, 2 dias antes da FENARRECO, deu um infarto nele e foi hospitalizado. 2 dias antes? E para mim, eu toquei sozinho. Foi a minha escola. Tudo que eu aprendi lá, ok? Mas ali foi uma escola. Aí, onde que vem o pessoal da Comotur, que me socorriam na cozinha, porque eu me desesperava e ia para um canto chorar. Aí entrava o pessoal da Comotur, vamos para trás, lavava panela, não vai, mas não vai ter purê, vamos fazer purê aqui. Isso para mim me marcou até. De luto? De luto você estava? Meu pai ele não faleceu, ele estava no hospital. Sim, mas mas eu estava aqui sozinho. Tá, o que tem que fazer? Cadê o pai? O pai não está. Então isso... uma tristeza, uma das coisas trabalhar com alegria que mais me marcou. E a festa continuou, e foi, e passou a festa. Depois, para mim, seguiu a festa, graças a Deus, meu pai na época se recuperou, depois continuamos, Mas eu imagino para você, né, a experiência de fazer alegria, porque a gastronomia é alegria, a FENARRECO é alegria, com seu pai infartado no hospital, né? E como eu passei esses perrengues, nós passamos com falta de marreco, que não tinha, a Brahma, a cervejaria, que na época era a Brahma, do Ferrão, também passou, que acabava o chopp, também não tinha. Foi uma época que não... que acabava tudo, né? Também. A logística não era igual hoje, né? São coisas assim que marcaram uma coisa. Mas os que se aprendeu. Mas o que me marcou na minha vida, que até hoje, foi aquilo. E, Ademir, você já tem tantas coisas assim para se lembrar da FENARRECO? Mas teve uma coisa que me marcou muito e é um momento recente. Porque tudo que me marcou, eu tenho certeza que o Camp também marcou. Mas foi subir no palco, não na FENARRECO do ano passado, mas do ano retrasado, e ter que chegar e dizer para o público, gente, daqui 10 minutos nós vamos fechar a festa. E foi quando aquele momento que vai dar enchente, que não vai dar enchente, que Blumenau fechou, que Brusque fechou, porque se Brusque não fechasse é porque nós não tínhamos amor ao próximo, porque a gente fazendo festa enquanto os outros estão debaixo da água. Então foi um momento para mim, como mestre de cerimônia, como locutor, ter que chegar no palco, olhar para o público, inclusive eu chorei, até tem um vídeo que foi postado na época, que disseram que eu estava chorando. Realmente eu chorei de ter que anunciar aqui, olha gente, vamos parar a FENARRECO, talvez a gente volte amanhã, talvez a gente volte daqui uns dias, ou talvez a gente nem volte. Porque nós trabalhamos com eventos e a natureza é muito importante, ela é a nossa aliada. Mas hoje tu não pode mais não ter esse lado humano. Pô, como é que eu vou fazer uma festa em Brusque se Blumenau está debaixo d'água? Ou na época Rio do Sul e outras cidades lá para cima, todas debaixo d'água. Não tinha clima. Né? Não tinha clima, as pessoas olhavam para nós e diziam, vocês são loucos, vocês se divertindo enquanto... Falta de respeito. Enquanto tem gente lá sofrendo. Então eu repito, de tudo que eu passei, que é muita coisa, mas ter que chegar no palco e fazer isso... E as pessoas entenderam. Muitos até aplaudiram pela nossa atitude, mas foi difícil.
porque tu tem que parar um evento depois de tudo organizado, de muito trabalho, e não ter certeza se ia voltar. Nós ficamos, acho que, uma semana parado e depois voltamos, mas sabe que não é mais a mesma coisa. E aí, no outro ano, veio a sacada de fazer o pessoal não pagar ingresso e ser um grande sucesso. Daí nós levantamos de novo, daí o moral, o ânimo, foi tudo para cima de novo. Camp, a gente já está chegando mais ou menos encaminhando para o final, mas eu queria te falar que a sua gastronomia é sensacional, eu sou seu fã da gastronomia desde a época ali do Cacetiro, né? Você continua no ramo gastronômico, continua fazendo eventos, né? Eu só trabalho com parte de eventos, né? Então eu só não tenho mais lugar fixo, não tenho, mas continuo sim. Eu não tenho muita vontade de parar, não, porque me faz falta quando passo uns dias sem ter. Eu tenho o maior prazer de fazer o que eu gosto do que eu faço. E eu faço com prazer, realmente. Ademir, então convida o pessoal aí para a FENARRECO 2025. A gente espera um grande sucesso. A Diplomata FM vai ser uma grande parceira da FENARRECO neste ano, né? Inclusive a gente tem que falar aqui, a Diplomata está fazendo esses podcasts, estaremos aí com transmissões, com flashes, com todo o pessoal envolvido. Para vocês da Fundação de Turismo, é importante também a participação da Diplomata, que é uma rádio da comunidade, uma rádio de Brusque, uma rádio que chama a atenção aqui na nossa cidade. Então, quero que você convida o pessoal, que você fala também dessa parceria com a Diplomata aí. Eu confesso que eu sou um eterno apaixonado pela Rádio Diplomata. Eu até sempre que venho aqui divulgar a FENARRECO, outros eventos que a gente já esteve muitas vezes aqui, eu sempre elogiei a Rádio Diplomata por essa parceria. Ela é uma rádio que tem o coração e a alma de Brusque mesmo. Então, para mim, eu vejo que a FENARRECO vai ganhar muito com a parceria da Rádio Diplomata. Nós estaremos juntos para fornecer as informações necessárias para que a rádio possa fazer um bom trabalho. Mas eu confio na equipe da rádio, eu tenho certeza que vai levar até os ouvintes, ou meio, ou pelo rádio, que nós somos acostumados, ou até hoje a tecnologia nos permite de outra forma chegar até o nosso público, que a Rádio Diplomata vai fazer um bom trabalho e nós vamos estar juntos. E para completar, eu queria dizer para vocês que não é certo, mas eu já tenho hoje um medo muito grande que uma hora eu vou ter que parar. E daí, será que eu vou conseguir, como disse o Campo, será que eu vou conseguir ficar longe da FENARRECO? Porque é uma história de vida. Mas a idade bate. Mas nós temos uma história vencedora. Isso. É isso que importa para gente. E daí as pessoas olham para mim, tá, Ademir, mas e quando tu parar, quem vai fazer? Eu digo, a festa vai continuar, alguém vai fazer, mas que vai ser um sofrimento grande o dia que eu precisar ter que ir. Eu não consigo me ver, Campi, eu como participante da FENARRECO, lá no meio da galera, eu não consigo mais me ver, porque tudo que tem com a FENARRECO, eu estou lá em cima comunicando para o público, com o público, recebendo beijos, recebendo abraços. Então é isso, gente. Não vou dizer que essa é a minha última FENARRECO, mas eu digo que cada vez mais o medo aumenta, porque eu sei que uma hora eu vou ter que parar. Obrigado. Olha, eu quero agradecer o Oscar Camp, acho que algumas perguntas ficaram pelo caminho, muitas curiosidades, mas te agradecer a disponibilidade de vir aqui na rádio, gravar esse podcast, conversar conosco, trazer essas histórias sensacionais e um grande sucesso no seu ramo gastronômico aí, e obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço ao convite, tá? Espero que tenha ajudado e sempre é um prazer. Quando falar em FENARRECO, falar em Brusque, a gente tem que vestir a camisa. Nós, brusquenses, temos que ter orgulho da FENARRECO. Ela nasceu um sucesso e continua sucesso até hoje. Então nós fizemos parte dessa bandinha ali e é um orgulho muito grande. Não poderíamos ter um convidado melhor. Ademir, muito obrigado pela presença, sempre aqui, já é sócio aqui da Diplomata, mas claro, sempre atualizando, chamando o pessoal. Aliás, é o seu trabalho muito bem feito, viu? Muito obrigado aí pela presença aqui no nosso podcast. Então, de 9 a 19 de outubro, tem FENARRECO. Dia 9 nós começamos com o desfile. Esse ano vai acontecer ali na Avenida Beira-Rio, né? Então sai ali do Stock Archer e vai até o pavilhão. Desfile esse ano também mudamos um pouquinho, é aquilo que a gente falou há pouco. Se estamos certo ou não, o tempo vai dizer. Mas esse ano o desfile da FENARRECO vai ser na Beira-Rio. É mais uma mudança, porque quem trabalha com o evento, se hoje não mudar, está
indo num caminho de não ter vida longa. Então a gente tem que estar inovando sempre. Atualizar. Então, obrigado também, Rádio Diplomata. Eu estarei sempre à disposição de vocês para contar um pouco da minha história, né? Porque eu digo que a minha história, a história do Campi, ela não é mais nossa, ela é de Brusque. E como nós somos apaixonados por Brusque, a gente quer deixar essa história eternizada ou aqui na Rádio Diplomata, ou nos livros, ou nos vídeos. A gente vai deixar essa história contada. E agradecer você que nos assistiu, nem que foi um pedacinho, uma parte aí do nosso podcast, e teremos muitos materiais aí durante essa FENARRECO 2025, está só começando. Muito obrigado aí pela participação dos dois, e você aí, telespectador, você que assistiu, que acompanhou um pouquinho disso. Valeu!